Olá, está começando o Vida em Família aqui na TV Evangelizar. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial, compartilha já com seus amigos e familiares, porque o assunto de hoje é polêmico, mas vai te ajudar. Nós vamos falar sobre sexo no casamento. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o Dr. Felipe Duarte, que é ginecologista e obstetra, tem pós-graduação em medicina fetal e pós-graduando em sexualidade humana. É ele quem vai nos ajudar a responder e resolver esses problemas. Fique comigo e vamos juntos refletir a vida em família. A rotina do casal entra no piloto automático. Sabe aquele beijinho de bom dia? Aquele beijinho na nuca, o abraço surpreendente do marido enquanto a esposa está fazendo uma comida, está se arrumando, já não acontece mais. Todo mundo está no piloto automático. Já acorda atrasado. Café da manhã, comida para dar para as crianças, tem que levar para a escola, já está atrasado para o trabalho e aquilo vai entrando num mecanismo totalmente automático. As palavras doces, as palavras singelas, as delicadezas nos gestos ficaram lá na lua de mel, lembra? Recém-casado, tudo era lindo, aquela expectativa, coração acelerado. Já não se vive mais isso. E acredita-se que é assim mesmo, é assim mesmo. Não, não é para ser assim. Não deve ser assim. A relação sexual dentro do casamento, do matrimônio, São João Paulo II vai dizer, é a renovação dos votos matrimoniais. O que isso quer dizer? Cada vez que você tem uma relação sexual com seu esposo ou com a sua esposa, você está renovando os votos matrimoniais. Sabe aquele na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe? É isso que acontece na relação sexual. Então, se você não tem relação sexual com seu cônjuge há meses ou talvez anos, você tem um problemão que precisa ser resolvido. A vergonha, às vezes, em buscar ajuda te impede de você expor isso. Você prefere viver como se ninguém soubesse. Mas o programa de hoje quer te ajudar. O programa de hoje quer solucionar esse problema. Porque existe uma beleza, existe algo que Deus criou para você que é casado e que tem o sacramento do matrimônio. Nós temos, por um lado, um problema muito grande entre os casais católicos, que é o puritanismo. Onde tudo é pecado. Vai ter relação sexual? Vira os santos. Bota tudo de costas. A cruz, porque é pecado. É pecaminoso. Não. Tudo que Deus fez é bom. E aí vive-se ali sem dialogar sobre a vida sexual. Diálogo na vida sexual, como assim? Falar o que gosta, o que não gosta, posições que favorecem, não favorecem, chegar a um orgasmo. Não se fala disso, não se educa os filhos sexualmente na medida que eles estão ali na juventude. Porque no puritanismo e a falta de catequese, de conhecimento da doutrina da Igreja Católica, o sexo é tido como um mito, um tabu. E não. São João Paulo II, com a teologia do corpo, ele abre isso de uma forma linda. E é justamente por isso que nós vamos falar no Vida em Família. Porque esse programa existe para que você possa redescobrir a sua sexualidade. Se você está me acompanhando aí e está com esse desejo então de reacender a chama do amor, já pensou uma peregrinação nos santuários marianos? Poderia ser aí uma segunda lua de mel. Eu convido você a viver uma experiência profunda com Deus por meio das mãos de Nossa Senhora. Venha peregrinar comigo e minha família, com o Padre Lucas, com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil. Maria é aquela que nos conduz ao seu Filho Jesus. Por isso, nossa peregrinação começará nos santuários marianos e encerrará com adoração e Santa Missa com um convidado especial. Nosso Senhor Jesus Cristo, o sentido de toda a nossa existência. O Padre Lucas irá celebrar essa Santa Missa e vai conduzir a adoração no Sagrado Coração de Jesus, no Sacré-Cœur, lá em Paris. Na França, vamos conhecer pontos turísticos como a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, mas já em Lisieux, nós vamos visitar a Basílica de Santa Teresinha do Menino Jesus. Vamos conhecer o Carmelo, a Basílica Principal e a Cripta.
Em Lourdes, vamos conhecer a Basílica de Nossa Senhora de Lourdes e a Fonte Milagrosa. Já em Portugal, visitaremos locais relacionados a aparições de Nossa Senhora em Fátima e participaremos da procissão das velas. Além de tudo isso, vamos ter missa diária com o Padre Lucas e se você quiser se confessar durante a peregrinação, o padre estará à sua disposição. Será um encontro com Deus, consigo mesmo, com a cultura europeia e com a nossa fé católica. Além de peregrinar, eu convido você a estudar lendo o meu livro, que eu escrevi junto com meu esposo, Do Namoro ao Altar. Nesse livro, você vai encontrar temas que têm tudo a ver com a nossa fé católica, mas principalmente para você que tem aí um problemão na sua vivência matrimonial. Inclusive, nós falamos aqui de relação sexual também. A citação de São João Paulo II que eu falei está aqui, sobre a renovação dos votos matrimoniais. Adquire já o seu livro, Do Namoro ao Altar, no meu Instagram, Fernanda Zapparoli. Me segue lá, que eu vou te ajudar com o meu conteúdo a ser uma pessoa mais feliz e realizada também. E no meu perfil tem um link, é só você clicar e você vai ter acesso a esse livro. Uma outra dica que eu quero dar para você é convidar você a ser a minha aluna dentro da comunidade Fernanda Zapparoli. Você vai ser minha aluna e ter um grupo exclusivo no Telegram com todas as outras alunas para você criar uma rede de apoio de mulheres fortalecidas, mulheres que querem ser virtuosas, fortes e belas. Nós vamos para um breve intervalo agora e já eu convido você a resolver esse problema do sexo no casamento com o meu convidado, Dr. Felipe Duarte. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com Vida em Família. Eu e meus convidados, nós temos uma missão aqui dentro do programa, que é solucionar um problema que você esteja vivendo na sua vivência familiar. Quando o assunto é sexo, na vida matrimonial, muitas vezes a gente não tem coragem de buscar ajuda, afinal, você vai expor algo muito íntimo. Por isso, hoje, eu convidei o ginecologista e obstetra, autor do livro Amor Humano e Sexualidade, Dr. Felipe Duarte, para solucionar esse problema. Seja muito bem-vindo, Dr. Felipe. É uma alegria imensa e de verdade recebê-lo aqui no Vida em Família. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer imenso. Sempre uma alegria muito grande falar sobre esse assunto, né? Ainda mais com pessoas tão queridas que a gente acompanha há algum tempo nas redes sociais, já fizemos lives, já nos vemos aí virtualmente algumas vezes. É um prazer estar aqui pessoalmente para conversar sobre esse assunto. Dr. Felipe, muitas mulheres queixam de dores. Elas escrevem isso para mim mesmo no meu Instagram, Fernanda. Ter sexo com meu marido é um martírio. Porque aí elas mesmo relatam, tenho endometriose, tenho SOP, eu tenho várias situações de enfermidades na minha saúde e eu não consigo mais sentir prazer. Como que o senhor pode orientar essas mulheres, quais tipos talvez de tratamento que elas podem fazer para que esse problema seja solucionado? A dor na relação, especificamente, ela pode ter um fundo que de fato é uma doença, né, como a endometriose que repercute com dor na relação, pelos focos de endometriose que doem, depois isso vai de alguma forma repercutir como um vaginismo, por exemplo, um desdobramento de uma dor inicial, né, como uma reação paradoxal da musculatura da pelve à penetração. Enquanto que outros problemas que na verdade a mulher julga ter como a causa da relação, como a causa da dor na relação, não são propriamente a causa, como a síndrome dos ovários policísticos, por exemplo, né? Então a endometriose ela deve ser sempre avaliada, né, e excluída nos casos de queixa de dor na relação, e a chave é sempre procurar um profissional que tenha um olhar atencioso sobre essa questão sempre. Olha que interessante, às vezes a gente pensa que ali uma enfermidade é a causa, mas muitas vezes também pode ser uma questão emocional. Sim. É uma questão em que ela vive ali uma experiência. Então, assim, uma pergunta que me surgiu agora, por exemplo, mulheres que tenham vivido abuso sexual na infância, ou até mesmo homem, isso, você acredita que isso afeta diretamente na vida sexual dela hoje como casada, ali vivendo o matrimônio? Mas totalmente, né? Quando a gente olha, né, para uma mulher que passou por alguma experiência traumática dentro do seu relacionamento,
a gente vê o quanto isso influencia na sua questão sexual de uma maneira geral. Isso vai muito além de uma questão física e é até o mais comum mesmo, que as questões emocionais, né, e toda essa questão de formação de valores, a educação sexual, as experiências que essa mulher teve ao longo da sua vida, vão interferir para o homem também, vão interferir muito mais na sua sexualidade do que propriamente questões como dor. Né? A dor, na grande maioria das vezes, ela é uma repercussão desse fundo emocional. Né? A gente vê, por exemplo, não só em questões mais trágicas, como histórias de abuso sexual ou violência, não necessariamente violência sexual, mas a gente vê também em mulheres que sofreram, né, uma educação sexual muito castradora ou punitiva, né, repressora, ainda que por pais bem intencionados, mas mal orientados, que trouxeram uma visão muito terrorista para essa menina sobre sexualidade na infância, por exemplo. Né? Eu tenho uma história muito emblemática, que são duas irmãs que se consultaram comigo por teleconsulta. Uma me indicou para outra, né? E elas não sabiam que elas tinham a mesma queixa, mas elas trouxeram a mesma história como causa. As duas têm uma terceira irmã que é mais velha, que engravidou na adolescência. Isso fez com que a mãe entrasse em depressão e ficou um bom tempo acamada. Essas três irmãs, uma dessas irmãs teve um problema, essa irmã, né, que engravidou e saiu de casa. As outras duas ficaram e foram cuidadas pela tia, que viveu, né, a adolescência toda aterrorizando essas sobrinhas, com medo de que elas fizessem a mesma vergonha na mãe. E essas mulheres até hoje, quase seus 30 anos, têm problemas sexuais do tipo dor, mas não tem nenhuma doença física relacionada. São os reflexos desse histórico, né, dessa educação sexual, ainda que bem intencionada, muito mal orientada, né? Doutor Felipe, o homem que tem, por exemplo, a ejaculação precoce, né? Ele não consegue satisfazer a esposa. Isso é humilhante para ele também, alguns relatos que eu e meu esposo nós acompanhamos e ouvimos, e também para a mulher, porque ela também tem o desejo de sentir o gozo sexual e ela não consegue. Existe algum tratamento para os homens que sofrem da ejaculação precoce? Sem dúvida, sem dúvida. Essa questão da ejaculação precoce, ela aparece, né, como uma das queixas que mais influencia nessa qualidade da vida sexual do casal, quando a gente está falando das queixas masculinas, né? E a ejaculação precoce é algo que pode ser tão proeminente como uma ejaculação na iminência da penetração. O casal nem começou a ter a relação sexual propriamente, né, algum contato genital propriamente, e o homem já tem ejaculação. Isso pode ser causa, inclusive, de infertilidade, porque esses casais não conseguem concluir a relação sexual. E da mesma forma, esses homens, em geral, apresentam algum histórico que está por trás disso. Algum problema também na sua educação sexual, e isso, entender essa causa, através de uma análise pormenorizada por uma avaliação médica, é fundamental. Porque muitas vezes esse homem vai ter um histórico na sua educação sexual, né, ruim. Às vezes ele vai ter algum problema com a sua sexualidade atualmente. Às vezes ele vai ter algum problema de insegurança, né? Cicatrizes, digamos assim, de vícios em pornografia ou masturbação, e tudo isso vai precisar ser tratado. Então, muitas vezes nós estamos diante de um homem ali que com esse problema vai precisar desde uma avaliação por um bom urologista, com uso de medicação, por exemplo, algumas vezes, ainda que inicialmente, isso pode ser suspenso depois, mas ele vai precisar desde uma medicação até uma direção espiritual, muitas vezes, para conseguir lidar com isso de uma maneira adequada. Então, o tratamento, esse é multidisciplinar mesmo. Olha que interessante, né? Um médico, né, bem conceituado, bem posicionado, indicando você a buscar ajuda espiritual. Você entende que a fé, esse relacionamento com Deus, ele também pode solucionar muitas causas desses problemas? Então, abre o seu coração aí para você buscar essa ajuda em direção espiritual. Muitos casais, doutor Felipe, perderam a atração pelo outro. No início do casamento é aquela coisa, não podia ver que o fósforo acendia automaticamente. Aí os anos passaram, as crianças vieram, a rotina começa e perderam a atração. Não se tem, né? As mudanças corporais também às vezes afetam tanto o homem, ou ficou muito gordinho, barrigudo, etc, pesado, ou a mulher também, que aí ficou bem disposta, né? Como resgatar a atração para esses casais que literalmente hoje não sentem nenhuma atração pelo outro? Pois é, Fernanda, a questão mais complicada, né, nesse caso é você retomar a ideia de que isso é importante para o casal.
a questão física, né, que é a porta de entrada para essa dinâmica da atração, ela não pode ser menosprezada. E muitas vezes, muitos cristãos bem-intencionados, de uma maneira geral, quando começam a pensar sobre sexualidade, olham para essa questão da atração física como algo supérfluo, né? Quem lê minimamente sobre teologia do corpo, por exemplo, percebe o quanto João Paulo II é cuidadoso em dizer que Deus criou o homem e a mulher e deu a eles atributos físicos para que, não só simbolicamente, representassem muitas coisas, né, sagradas, mas que também, nesses atributos físicos, o homem e a mulher tivessem matéria-prima para construir esse amor. Esse amor conjugal, ele é revestido, né, de um movimento que é também sexual, e ele é fundamental, tanto para a fertilidade do casal, quanto para essa união dos cônjuges. Então, é importante que o casal entenda que faz parte dessa dinâmica própria do amor conjugal que existe essa união sexual. E claro que, de fato, em alguns momentos da vida a gente não vai conseguir ter uma vida sexual propriamente, né, com o nosso cônjuge. Às vezes o cônjuge está doente, né, ele teve uma perda familiar, ele passou por uma situação de instabilidade muito grande no emprego e tudo isso. Pós-parto da vida. Exatamente, é um período muito crítico, né, em que esses elementos, tanto da rotina quanto os atributos físicos, muitas vezes se perdem. E é claro que essa vida sexual vai ficar um pouco mexida, mas a dinâmica da vida conjugal, o amor conjugal, ele vai se manifestar de muitas outras formas. Agora, se a gente descuida desse ponto, a gente perde muito dessa matéria-prima da própria trama da vida conjugal acontecendo. Então a gente não pode descuidar. Esse mal da perda da atração é a grande mazela dos casais casados de longa data, né? Que muitas vezes não entendem por que quando eram namorados ou noivos tinham até uma certa dificuldade de viver a castidade, porque a atração era muito intensa e era difícil se conter, e depois de tanto tempo agora que o amor amadureceu, a sexualidade, né, a vida sexual propriamente acabou ficando de lado. Na verdade, isso é um grande descuido na rotina, nos cuidados, né, pessoais, e isso precisa ser resgatado. Isso não pode ser tratado como supérfluo. E o homem e a mulher, eles têm que se cuidar na sua aparência, na sua forma física e na sua presença. Tem que ser uma presença agradável, né? Tem que ser uma presença atraente um para o outro. Isso é verdade. A esposa, muitas vezes, ela esquece que ali, né, é um esposo em que o amor precisa ir sendo alimentado por admiração, por respeito, e acaba que distrata muito o marido, ou o marido também distrata muito a mulher. Inclusive, tem uma realidade que é o marido não procura mais a esposa, ou a esposa não procura mais o marido. Como resolver essa dinâmica, onde um não quer e não procura mais o outro? O que essas pessoas precisam entender sempre é que quando a atração sexual acabou, é porque, na verdade, existe algo muito maior que já acabou antes, né? A vida sexual do casal, ela se alimenta de vários elementos que são fundamentais para a construção da vida matrimonial como um todo. E muitas vezes essa ausência de libido, né, a vida sexual morna, né, a vida sexual frustrante, ela não é o problema em si, mas ela é um sintoma de algo muito mais profundo que está aparecendo já há algum tempo e foi negligenciado. Na grande maioria das vezes eu começo a interrogar esses casais, conversar, e principalmente a mulher, que é quem vai no meu consultório em geral, e na grande maioria das vezes eu provoco esses casais perguntando: qual foi a última vez que vocês saíram para jantar juntos? Ou qual foi a última vez que vocês se preocuparam em colocar as crianças para dormir, para ter um tempo só para vocês? Qual foi a última série que vocês se dedicaram a ver juntos, ainda que ela não fosse tão boa, mas que vocês tivessem assunto para conversar? Que não fosse como é que foi o seu dia hoje, ou reclamar do trabalho, né? Ou filhos. Ou filhos, exatamente, né? Então, é importante que a gente reforce, né, essa dinâmica da atração do casal com esses elementos de atenção, de diálogo, de cumplicidade, né, de carinho. Muitas vezes esses casais já são incapazes de dizer uma palavra gratuita de carinho no dia a dia. E aí não entendem por que não tem mais atração sexual. E até sentem atração sexual por outras pessoas, né, porque descuidaram justamente disso. Miraram os atributos físicos, que às vezes, pelo castigo do tempo, digamos assim, exige mais esforço para que se mantenha, e consegue ver outras pessoas mais jovens, né, ou que estão se cuidando mais e ter atração por essas pessoas, mas não é uma atração que de fato não se sustentaria de qualquer forma, porque precisa desse elemento afetivo, daquele amor construído. Mas isso não é só o suficiente. A gente precisa alimentar isso com esses elementos cotidianos que não podem ser descuidados.
No seu Instagram o senhor brinca muito, né? Tem as piadinhas, mas quando às vezes os meus seguidores mesmo, quando viram que a gente ia gravar, começaram, olha o óleo de coco, a cocadinha na fornada. Para você que não entendeu o que eu disse, você vai seguir o Dr. Felipe Duarte, você vai entender. Quais são dicas práticas, como essa do óleo de coco, eu não sabia. E assim, nossa, eu falei, gente, bendita Deus que usou do Dr. Felipe Duarte. Dicas práticas para quem está em casa, vive um matrimônio, ter uma vida sexual prazerosa e realizada. Esses artifícios eles vão ser muito úteis para ensinar, na grande maioria das vezes. Então, o óleo de coco, na verdade, ele acaba sendo, né, uma mensagem para o homem de que olha quanto pode melhorar para sua esposa a relação sexual quando ela está lubrificada. Como é que eu consigo melhorar isso? Com preliminares, trabalhando a excitação. Para o marido, é sempre muito fácil a relação sexual, entre aspas, quando ele não tem uma disfunção sexual também. Mas para a mulher, a penetração, por exemplo, pode ser um momento muito difícil se ela não estiver adequadamente excitada para isso. É própria do ciclo sexual da mulher ter essa preparação. Então, o óleo de coco aparece como uma coisa assim: vamos atentar para esse momento de preparação, para que tenhamos uma penetração mais fácil, né, e prazerosa, de fato. E brincadeiras, eu sempre falo com as mulheres, né, que muitas vezes se queixam comigo, que nas caixinhas anônimas, né, eu não consigo ter orgasmos e tudo mais. Eu falo, olha, às vezes a brincadeirinha vai ajudar nesse sentido, de você assumir o controle, entre aspas, e propor para o seu esposo certas brincadeiras em que você tome o controle, para que ele perceba que o sexo vai muito além da penetração e que é um momento de união muito grande em que várias outras regiões para aquela pessoa que são prazerosas vão ser descobertas, por exemplo, durante uma massagem, né? As pessoas não conseguem olhar a importância de construir um ambiente íntimo, às vezes uma meia-luz, né? Um óleo de massagem, uma luz de velas que seja, uma essência, um difusor com óleo essencial, perfeito, né? E todas essas pequenas brincadeiras e pequenas nuances vão comunicando um ambiente de intimidade e vão criando expectativa e também vão explorando os outros sentidos para que esse casal consiga ampliar a sua dimensão de prazer. Então, isso, no final das contas, vai tirando do homem essa impaciência pela penetração de uma vez, né? Que para a mulher é quase que o caminho certo para que ela se frustre, porque ela nunca vai chegar lá tão fácil quanto o homem. Doutor Felipe, para encerrar o programa, eu quero falar sobre o puritanismo. Para a maioria dos casais católicos, por causa de uma falta de informação mesmo, de catequese na fé, vivem esse puritanismo que eu falei no início do programa, né? Agora, a partir de tudo aquilo que o senhor, não só como, né, experiência de vida, mas o que o senhor mesmo estuda, escreveu inclusive um livro, né, sobre o assunto, como o casal católico pode entender a beleza do ato sexual sem esse puritanismo? Isso é maravilhoso, né? A gente conversar sobre esse ponto, porque isso é o auge da compreensão sobre sexualidade. E todo o processo, né, de tratamento de disfunções sexuais que eu faço no meu consultório, ele passa por esse processo de educação da pessoa. A gente precisa se livrar de uma vez por todas, e é bom que a gente esteja dentro de uma emissora com alcance católico, porque a gente não pode mais pensar aquela visão típica e preconceituosa, que não é verdade, de que a pessoa religiosa vive uma vida sexual medíocre, né? Deus criou o homem para não ser sozinho. E na condição de marido e mulher, essa não estar sozinho envolve ter uma vida sexual extremamente fecunda em todos os sentidos, né? A família, inclusive, ela vai se alimentar desse amor fecundo. Então, o casal que tem essa plena consciência de que o que é ser uma pessoa, né, da sua identidade, né, da sua espiritualidade, de que até na sua vida sexual Deus nos convida a olhar para a eternidade. Então, duas pessoas que se unem ali por amor e estão revestidas desse ambiente de pura intimidade e confiança em que podem ser elas mesmas, né? Um dos grandes fatores que contribui para esse puritanismo é, ainda assim, ter essa noção do quanto o indivíduo ele é importante e merece ser respeitado, né? Do quanto essa sua interioridade é sagrada e não pode ser violada, mas não tem essa noção do físico, do prático, do biológico, que não nos remete a algo repulsivo, né? Como se o sexo fosse um efeito colateral necessário para o casal para que eles pudessem ter filhos, por exemplo, que é uma visão muito comum entre os puritanos, né?
a gente precisa conciliar essas duas visões e aproveitar a vida a dois, se livrando desse excesso de pudor. O movimento de pudor, ele precisa ser um entendimento assim muito simples. O pudor é a proteção da interioridade da pessoa. Então, o que é esse movimento? É um movimento simples de entender que, para os outros, eu me guardo. Para o meu cônjuge, eu preciso estar à vontade de ser quem eu sou, de me abrir para ele ou para ela, né, com a liberdade e a confiança de saber que do outro lado existe alguém que cuida de mim e que se importa tanto comigo quanto com ele. Então, nesse movimento, o pudor cede lugar à intimidade e o casal consegue ser quem ele realmente é, né? Sem esses trejeitos, essas ressalvas desnecessárias. Ali é o lugar onde o casal precisa estar à vontade e aproveitar a vida de casado, né? Nós não podemos ver mais mulheres e homens frustrados depois de 10, 15 anos de casado como se a sua vida sexual tivesse acabado, porque agora já teve filhos e agora já resolveu essa situação e agora viver como bons amigos dentro de casa. Não, Deus não chama o casal a viver dessa forma, né? A vida conjugal é a forma mais profunda de amor do ser humano. E ela não pode ser menosprezada, né? Ela não pode ser pouco aproveitada. E ali, né, Deus chama o homem e a mulher a serem profundamente realizados e felizes. Nessa forma muito particular de amor, que é o amor conjugal, que é extremamente fecundo. Dali nascem todas as vocações, então Deus espera que esse casal esteja sempre aberto a essa possibilidade de uma vida nova e que se encante com isso, que não fique refém do medo de ter filhos, por exemplo, né? Então, essa visão sobre sexualidade, ela precisa ser integral. Não só do ponto de vista que ela precisa ser aproveitada, mas que ela leva o casal a ter mais intimidade entre si e aponta para essa felicidade eterna que terão junto de Deus, né? Então a gente não pode se privar desse prazer na vida a dois, mas sabendo dar a dimensão correta para isso, né? Que é essa comunicação de um amor muito peculiar, que deve ser extremamente fecundo. Então, Felipe, foi uma honra ter um senhor aqui. Gente, eu tô tão feliz que ele tá aqui, porque é tão bom a gente ver profissionais, né, competentes e tão católicos, né? Então, Deus abençoe aí a sua Amém. Família, seus filhos, né, sua esposa. Obrigado. Dizer que o Dr. Felipe Duarte, gente, é professor, viu, online. Ele tem vários cursos sobre tudo isso que ele falou. Então, corre lá no Instagram dele, segue. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ser uma aluna dele. Inclusive, um dos cursos dele, até eu tô lá com uma aula bônus lá sobre mulher. Verdade. Para dizer o quanto que realmente, quando eu acredito no trabalho da pessoa, os meus convidados são selecionados realmente a dedo. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Você que está assistindo esse programa pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial, compartilhe agora com seus amigos e familiares. Assuntos como esse precisam estar nos lares das nossas famílias católicas. Na próxima segunda-feira, vou falar junto com a minha convidada sobre os 6 pilares da educação infantil. Você nunca ouviu falar? Então eu te espero às 21 horas, eu tenho certeza que você vai se surpreender com esse programa. Vou ficando por aqui, é o Vida em Família chegando até você.